Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Pessoal, nas aulas anteriores nós vimos as 3 leis do movimento de Newton. Nós encerramos esse assunto das 3 leis do movimento e a partir de agora a gente vai começar algumas aplicações das leis de Newton que são interessantes aqui para os nossos propósitos. Primeiro vamos só relembrar muito rapidamente aqui as 3 leis do movimento de Isaac Newton, chamada 3 leis de Newton também, a lei da inércia, que diz que todo corpo que está em repouso, tende a continuar em repouso, todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, com ausência de forças externas. Então essa é a lei da inércia. A segunda lei de Newton é a lei fundamental, que diz que sempre que uma força for aplicada num corpo, ele vai adquirir uma aceleração que é proporcional a essa força. Também é algo muito básico. E a terceira lei de Newton é a chamada lei da ação e reação. Para toda a força que for aplicada num corpo, sempre vai existir uma reação, uma força de reação com a mesma intensidade, só que no sentido contrário. Tá? Então nós vimos essas 3 leis, vimos vários exemplos aí de aplicação dessas 3 leis de Newton. E agora a gente vai falar de uma primeira aplicação das leis de Newton, que foi muito importante, principalmente para Newton, relacionado com o peso e com a massa. Lembra que Newton, o interesse de Newton em formular essas 3 leis do movimento estava relacionado com ele explicar a causa da queda dos corpos. Lembra do problema lá de Galileu? Os corpos caem em direção à Terra, mas como assim? Por que os corpos caem? Se você solta um corpo, ele cai em direção à Terra. Tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, tem que ter uma explicação, tem que ter uma causa. Então esse foi um dos problemas mais discutidos na história da física e foi exatamente Isaac Newton quem resolveu esse problema para explicar a causa da queda dos corpos na superfície da Terra, que também explicava, ao mesmo tempo, na teoria de Newton, a causa dos movimentos dos planetas, movimentos planetários, né? O movimento da Lua em torno da Terra, por exemplo, o movimento da Terra e dos outros planetas em torno do Sol. Então esses movimentos também não tinham uma explicação clara, exata, dada por nenhum filósofo ou cientista. Foi Isaac Newton quem fez isso. E Isaac Newton, como eu já tinha dito para vocês nas aulas anteriores, ele fez isso a partir dessa descoberta das 3 leis do movimento, lei da inércia fundamental e lei da ação e reação. Então, essa é a aplicação que a gente vai comentar aqui e desenvolver, está relacionado com uma aplicação importante para Newton explicar a causa do movimento dos corpos e também a causa dos movimentos planetários. Então, vamos retomar aqui a segunda lei do movimento. O que dizia a segunda lei do movimento? Se você tem uma força sendo aplicada num corpo, né, você imagina aí um corpo qualquer, você tem uma força sendo aplicada nele. Esse corpo, Aristóteles dizia, se tiver uma força tem movimento, mas Newton corrigiu Aristóteles dizendo o seguinte: não, uma força não gera movimento, ela gera uma aceleração no movimento, porque depois que a força cessa, o corpo continua se movimentando. Se você joga uma pedra, então a pedra, mesmo depois que você jogou a pedra, não tem mais força nenhuma, a pedra continua no seu movimento. Tá? Então a força, Newton corrigiu Aristóteles dizendo o seguinte: uma força vai gerar uma aceleração do movimento. Quando a força para, o corpo continua se movimentando, mas não tem mais aceleração. Ele vai manter a velocidade constante, ou se bater em uma coisa, tiver atrito do ar, ele vai diminuindo a sua velocidade. Tá? Mas isso quer dizer, por outro lado, que se um corpo tem aceleração, a gente vê um corpo em movimento e ele tem aceleração, isso significa que tem uma força obrigatoriamente atuando sobre esse corpo. Então, por que isso é muito importante para a descoberta da causa da queda dos corpos na superfície da Terra? Quando você solta um corpo e ele cai na superfície da Terra. Por que isso é importante? Porque um corpo em queda livre, vamos imaginar aqui um corpo que está caindo. Então, ele é solto na superfície da Terra, ele vai caindo. Então, isso já se sabia desde a época de Galileu, que o corpo caindo, ele tem uma aceleração que tem um valor constante, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Essa que Galileu chamou de aceleração da gravidade. Então Newton sabia disso, mas como o próprio Newton falou, a segunda lei do movimento dizia o seguinte: se tem aceleração, então tem uma força sendo aplicada no corpo. Se o corpo caindo em queda livre tem uma aceleração que Galileu já havia medido, 9,81 metros por segundo ao quadrado, qualquer corpo, seja ele pequeno ou grande, pesado ou mais leve, esse corpo ele cai
com a mesma aceleração, foi isso que Galileu viu, de 9,81 metros por segundo ao quadrado, independente do tamanho dele. Então, se todos os corpos caem com essa aceleração, então o que Newton concluiu? Se toda aceleração corresponde a uma força, então existe uma força, necessariamente existe uma força que está empurrando todos os corpos em direção à Terra. Existe uma força. E não só existe uma força, Newton deduziu isso, então, que existe uma força, como é possível calcular essa força. Porque a segunda lei do movimento de Newton dizia que se tem uma aceleração tem uma força, mas ele ensinava também, inclusive, a calcular essa força. Se você souber esse m, que é a massa do corpo, e você souber esse a, que é a aceleração de queda do corpo, no caso, que já se sabia também, Galileu tinha calculado, 9,81 metros por segundo ao quadrado ao nível do mar, então eu posso aplicar essa formulazinha da segunda lei de Newton e calcular esta força. Então veja que Newton fez exatamente isso e disse que era possível calcular então essa força que foi chamada naturalmente de força gravitacional. Força da gravidade, força gravitacional. E bastava você conhecer a massa do corpo e a aceleração. Massa, mede na balança lá, quantos quilogramas o corpo tem, sabendo a aceleração da gravidade, que ele já sabia, pronto, calcula essa força gravitacional. Então veja que interessante, Newton descobriu um primeiro passo para descobrir qual é a causa da queda dos corpos. Todos os corpos caindo na superfície da Terra estão sofrendo uma força que empurra eles para baixo. Sabe Deus de onde vem essa força, mas ele descobriu então que tinha uma força. E essa força gravitacional, então, recebeu o apelido mais comum de força-peso. Simplesmente, peso é a força gravitacional que atua sobre os corpos. Então veja que o que Newton determinou a partir daí, que é o que interessa para a gente aqui nessa aula, veja que a partir desses estudos de Newton se criou uma diferenciação entre peso e massa, que é o que a gente vai estudar hoje. Peso na física é uma coisa, massa é outra. Peso, como eu mostrei ali para vocês, é a força gravitacional que atua no corpo. Massa, está aqui a definição, é simplesmente a quantidade de matéria que um corpo possui. Então você pode imaginar uma pessoa mais gordinha, uma pessoa mais magrinha, isso é a quantidade de matéria que a pessoa tem, tá? Que é a massa dela. E a massa é medida em quilogramas, tá bom? Agora o peso, veja, é outra coisa a partir dessas descobertas de Newton. Peso é a força gravitacional que atua no corpo puxando para o centro do planeta. Vou colocar o meu desenho aqui de novo. Lembra dos corpos em queda livre, eles têm uma aceleração, mas Newton descobriu que se eles têm uma aceleração, eles têm uma força, quer dizer, tem uma força que está puxando os corpos em direção, no caso da Terra, à superfície da Terra, ou no caso de qualquer outro corpo celeste, em direção ao centro do planeta ou do corpo. Então, esta força que puxa o corpo para baixo é exatamente o que nós chamamos de peso, que é a mesma coisa que a força gravitacional. Então veja, surgiu uma diferença aqui que é o que vocês têm que lembrar. Na física, peso é a força gravitacional, vou até sublinhar aqui, peso é uma força que puxa todos os corpos para baixo, ou para o centro do planeta. E se é uma força, qual é a unidade de medida de força? Nós já vimos nas aulas anteriores, é o próprio Newton. Tá? Foi definido como Newton, símbolo N. Agora, não confundir com massa, que massa está relacionada à matéria do corpo, a quantidade de matéria, e é medido em quilogramas. Então aqui já tem uma primeira diferenciação importante para vocês, porque todo mundo quando vai lá na farmácia, por exemplo, na balança, diz o quê? Que vai determinar o seu peso ou sua massa? O que as pessoas geralmente dizem? Você já deve ter dito isso muitas vezes, né? Eu vou na farmácia ver quanto eu estou me pesando. Vou ver quanto eu estou me pesando. Fisicamente falando, presta atenção. Está errado o que você está falando. Você não vai ver quanto você está se pesando, porque lá na balança da farmácia é medido em quilos ou é medido em newton. Se você se lembrar lá da balança, você vai saber
que é medida em quilos, quilograma. Qualquer balança de farmácia lá que você vai medir é quilos. Se é quilo, presta atenção, não é peso. Quilograma é massa. Então, quando você vai na balança da farmácia, você não vai se pesar, porque não é peso. Você vai medir a sua massa, né? Ou se você preferir, né, você não vai ver quanto você está se pesando, você vai ver quanto você está se massando. Ou alguma coisa do gênero, vai medir a sua massa. Tá? Então, essa é a primeira diferenciação aí que vocês têm que lembrar, que a partir das elaborações da teoria de Newton, então peso e massa não são mais a mesma coisa. Massa é a quantidade de matéria que o corpo possui, é medida em quilos. Peso é a força gravitacional, a força que atua sobre todos os corpos na superfície da Terra, se for na Terra, puxando para baixo os corpos e é medido em Newton, porque toda a força é medida em Newton. Mas, além disso, a gente pode determinar o peso de um corpo, mas para isso tem que aplicar a segunda lei de Newton, a formulazinha ali, como eu já tinha mostrado, F igual a ma, que no caso, para calcular o peso, a gente pode mudar as letras aqui, só para ficar mais simples, e fica P de peso, né? Peso é uma força, tanto faz eu escrever F ou P, P igual a m vezes o g, porque a aceleração, lembra, é a aceleração da gravidade. Né? O corpo em queda livre, esse A aqui é 9,81, a gente pode, só para lembrar que é um número fixo, que é a aceleração da gravidade, colocar g. Então essa é a formulazinha do cálculo do peso. É a mesma formulazinha, FMA, só que eu troquei as letras aqui para ficar mais fácil. Peso é a massa do corpo, quantos quilos ele tem, vezes o g, que é a aceleração da gravidade. Então está aqui embaixo para vocês lembrarem depois. P, peso medido em Newton. M é a massa do corpo em quilogramas, G é a aceleração da gravidade, que ao nível do mar, vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? A gente vai ver depois que com a medida que a altitude vai subindo, aumentando, essa aceleração da gravidade vai sofrendo uma pequena variação, tá? Vai diminuindo também, então o peso diminui. Ok? Então vamos aplicar isso em alguns exemplos para ficar mais claro. Uma pessoa tem 95 kg de massa, então ela vai lá na balança, sobe na balança, vê que tem 95 kg. Calcule o seu peso ao nível do mar. Então 95 kg, lembrando, não é o peso da pessoa, é a massa. Para saber o peso eu tenho que aplicar essa formulazinha aqui do peso, ou a segunda lei de Newton. Então P, M, G. M é a massa da pessoa, sabemos, 95 kg. G é a aceleração da gravidade ao nível do mar, que já sabemos, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o P, não sei, que é o peso da pessoa que eu quero determinar. Então aplica a formulazinha, estou fazendo completo aqui. Vocês também fazem bem completo aí, desse jeito que eu estou fazendo no caderno de vocês. Não fazem direto, vocês já sabem que eu não aceito. M é 95 quilos. G, aceleração da gravidade, 9,81. Aí você faz essa conta. Então, 95 vezes 9,81, faz na sua calculadora aí, você vai ver que vai dar 931,95 newtons. Então veja, uma pessoa que tem 95 kg de massa tem 931,95 newtons. O correto, se é uma pessoa de 95 quilos, por exemplo, alguém pergunta quanto você pesa? Qual seria o correto? Correto seria a pessoa dizer, o meu peso é 931. Isso que estaria correto. 931. Porque se está perguntando o meu peso é 931 newtons. Agora, se você quiser saber minha massa, aí sim a minha massa é 95 quilos. Então, rigorosamente falando, fisicamente falando, seria essa a resposta correta. O peso da pessoa é 931, a massa dela é 95 quilos. Tá? Então veja que é muito simples a aplicação da fórmula, mas para reforçar aqui que o peso é uma coisa, que a massa é outra. Agora, o que tem de interessante aqui nessa questão do peso e da massa? Que a massa, que é a quantidade de matéria que a pessoa possui, pode ter mais massa, pode ter menos massa, mais matéria, menos matéria, mais magra, mais gorda, né? Então, a massa, ela não se altera dependendo da posição que você está
o local que você está, na superfície da Terra ou até fora da Terra. A massa é a mesma. A única maneira de você mudar a sua massa é você fazendo um regime que você vai perder, né, a massa, a gordura no caso, ou fazendo uma academia, musculação, que você vai ganhar massa muscular. Mas instantaneamente, só de mudar de um lugar para o outro, tua massa não muda. Agora, o seu peso muda, porque o seu peso é exatamente essa força gravitacional, a força que a Terra exerce sobre você, ou a força que o astro exerce sobre você. Dependendo de onde você está, a posição que você está, vai mudar esse peso. Então, eu vou colocar nas atividades aí, por exemplo, que Pinhais, Curitiba, Pinhais, né, está a 800 metros acima do nível do mar. 800 metros. Então, a gravidade em Pinhais já é um pouco menor do que ao nível do mar, é 9,79 metros por segundo ao quadrado. Então, você já fica mais leve. Você fica mais leve aqui em Pinhais do que lá no litoral. Ah, eu vou ficar mais magro? Não, eu não falei magro, porque magro é a quantidade de matéria, magro é a massa. A massa que você tem no litoral, ou em Curitiba, ou na Colômbia, que é 2 metros acima do nível do mar, que diminui mais ainda, a massa é igual, mas o seu peso muda. Você fica efetivamente mais leve, tá? E se você for até para fora do planeta, vamos imaginar aí, né, com esse negócio da SpaceX agora aí que estão planejando viagens para fora do planeta, se você for para a Lua, o teu peso muda também. Então vamos lá, calcule o peso que a mesma pessoa, que a gente estava falando de 95 quilos, né, teria na Lua, onde a gravidade é cerca de 6 vezes menor que na Terra ao nível do mar. Então na Lua, vocês sabem, já devem ter visto em filmes, na televisão, né? Aquele astronauta, quando ele se movimenta na Lua, ele se movimenta bem lentamente, dá aqueles saltos que vão bem alto. Por quê? Porque na Lua a gravidade é menor, a aceleração da gravidade é menor. Se você solta uma coisa para cair na superfície da Lua, ela cai bem mais lentamente que na Terra, porque a aceleração da gravidade é menor. Tá? Na Terra é 9,81, na Lua é bem menor. Na verdade, exatamente, é 6 vezes menor do que na Terra. Então, quanto seria o peso dessa mesma pessoa na Lua? Então vamos lá, aplica a fórmula de novo, P, M e G. Quero saber o peso. A massa da pessoa é a mesma pessoa, continua 95 quilos, não se altera, ela mudando da Terra para a Lua, continua a mesma massa. E a gravidade é 6 vezes menor que na Terra ao nível do mar. Lembra, na Terra ao nível do mar é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se é 6 vezes menor, basta dividir por 6. Vai dar 1,62 metros por segundo ao quadrado, se você fizer na calculadora aí. Tá, pronto. Sei a gravidade na Lua. Sei a massa da pessoa. Então, qual que vai ser o peso dela? É só aplicar a formulazinha, massa vezes gravidade. Então a massa é 95, gravidade, 1,62. Faz essa continha na calculadora, você vai ver que vai dar 153,9 newtons. Olha a diferença. Na Terra, a pessoa ao nível do mar tinha 931 newtons de peso. Tá? Ela tem 95 quilos e o peso dela é 931. Se ela viaja para a Lua, ela vai ter na Lua 153 newtons de peso somente. Então, só para você ter um parâmetro de comparação, vou imaginar aí que uma média aí da maioria dos alunos tem 60 quilos. Tá? Imagine que você tem 60 quilos ou alguém com 60 quilos, relativamente aí magro, né? Então, se essa pessoa viajasse para a Lua, como ela tem a gravidade 6 vezes menor, seria como se ela tivesse 6 vezes menos o peso daqui da Terra. Se ela tem 60 dividido por 6 vai dar 10. Ela teria a sensação dela ter 10 quilos na Lua. O que é 10 quilos? É uma criança de quantos anos? 3 anos de idade? 4, 2, 3, sei lá, por aí. Uma criança de 3 anos de idade. Então a pessoa teria a mesma estrutura física, a mesma estrutura muscular, só que ela teria a sensação de ter 10 quilos de peso. Então imagine, se essa pessoa dá um pulo na Lua, imagine quantos metros ela vai para cima. E é exatamente isso que acontece.
Porque a pessoa continua tendo a mesma massa, 95 quilos. Os músculos que ela tem, por exemplo, continuam tudo igual. Só que o peso, a força que atrai ela para baixo, é muito menor. Tem 153 newtons aproximadamente. Então, se a pessoa dá um pulo, claro, ela vai praticamente voar com esse pulo. Então, isso aconteceria na Lua. Número 3, o que aconteceria em Júpiter, por exemplo? Júpiter, você sabe, é o maior planeta do sistema solar. Então, se é o maior planeta, tem maior massa. Esse planeta, se tem maior massa, tem maior gravidade. Então, já se sabe que a gravidade de Júpiter é 30 vezes maior que a gravidade na Terra. O que aconteceria com uma pessoa se ela fosse para Júpiter em relação ao peso dela? Então, vamos lá, calcular o peso de uma pessoa, dessa mesma pessoa em Júpiter. Então, aplica a formulazinha, PMG, sempre igual, não muda, bem tranquilo. Massa da pessoa é a mesma pessoa que a gente está considerando, 95 quilos. P é o peso, gravidade, vamos lá, 30 vezes maior que na Terra ao nível do mar. Quanto que é na Terra ao nível do mar? Lembra que a gravidade na Terra ao nível do mar é sempre 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se em Júpiter é 30 vezes maior, que conta que eu tenho que fazer aqui? Claro, né? Vezes 30. Então, se você fizer na sua calculadora, 9,81 vezes 30, você vai achar o resultado de 294,3 metros por segundo ao quadrado. Então, veja que a gravidade, a aceleração da gravidade de Júpiter é muito maior do que na Terra. Na Terra, 9,81, em Júpiter, 294. Então, agora, para calcular o peso dessa pessoa, o peso que essa pessoa teria em Júpiter, basta aplicar a formulazinha, multiplica a massa da pessoa vezes a gravidade de Júpiter, a massa da pessoa 95 quilos, a gravidade de Júpiter 294,3 newtons. Faz o cálculozinho na calculadora, você vai achar o resultado de 27.958,5 newtons. Exatamente isso que você escutou. O peso que uma pessoa de 95 quilos teria em Júpiter é de quase 28 mil newtons. Quer lembrar na Terra de novo? Olha aqui, na Terra essa pessoa teria 931 newtons de peso. Essa é a força que a Terra puxa ela para baixo. Agora em Júpiter ela sofreria uma força em direção ao centro do planeta de 28 mil newtons. Então, só para você imaginar, aqueles 60 quilos, por exemplo, que você tem na Terra, na Lua você teria a sensação de ter só 10 quilos, com a mesma força muscular que você tem na Terra, mas teria só 10 quilos. Então, você dá um salto, você voa praticamente. Agora, em Júpiter, por outro lado, se é 30 vezes maior, você tem 60 quilos, 60 vezes 30 dá 1.800 quilos. Você teria a sensação em Júpiter de ter aproximadamente 2 toneladas. 2 toneladas em Júpiter. Agora eu pergunto, com a mesma estrutura muscular, óssea, física que você tem aqui na Terra, você conseguiria caminhar em Júpiter se a força que te puxa para baixo é de 2 toneladas? É claro que não. Então, quer dizer, nenhum ser humano conseguiria sequer andar em Júpiter. Porque a força gravitacional é tão grande que se ele desse um passo, ele seria esmagado pelo seu próprio peso. Porque se você colocar um elefante nas suas costas de 2 toneladas, é óbvio que você vai ser esmagado, porque a tua estrutura óssea e muscular não suporta 2 toneladas. Então você seria esmagado. Só que nesse caso aqui você seria esmagado pelo seu próprio peso. Então veja, pessoal, estou fazendo esses exemplos aqui, porque vocês vão fazer igual nos exercícios, mas também para reforçar que, veja, o peso ele é variável, ele muda de lugar para lugar. Depende, claro, da aceleração da gravidade do local. Na Lua é uma gravidade, em Júpiter é outra gravidade, na Terra ao nível do mar é uma gravidade, mas se for em Pinhais é outra gravidade, você fica um pouquinho mais leve. Se você subir no Monte Everest, a gravidade ainda é um pouquinho menor, a variação é pequena, mas tem uma variação. Então é um pouquinho menor, você fica mais leve ainda. Agora, a massa, não. A massa é invariável de local para local. Se você está na Lua,
ou se você está em Júpiter, ou se você está na Terra, ou se você está na Colômbia, ou se você está em Pinhais, a tua massa, felizmente para alguns ou infelizmente para outros, é sempre a mesma. Se você tem 95 quilos de massa, você vai ter a mesma compleição física em qualquer lugar. Agora, o teu peso vai mudar. Tá? Isso tanto é verdade que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que quando os jogadores de futebol eles vão jogar em altitude, geralmente na Colômbia, no México, que são lugares com altitude bem elevada, 1.800 metros acima do nível do mar, 2.000 metros, eles têm que se adaptar à altitude, geralmente os repórteres dizem. Eles estão lá, vão chegar uma semana antes, 2, para se adaptar à altitude. Por que se adaptar à altitude? Porque quando você muda de altitude, o teu peso muda. Você fica ligeiramente mais leve. Então, no caso, os atletas, eles conseguem saltar um pouquinho mais do que geralmente saltam, por isso que aqueles recordes de atletismo, por exemplo, não valem em lugares com muita altitude, porque fica mais fácil você saltar mais alto ou saltar mais longe, claro, centímetros, né? Mas fica mais fácil. E também os jogadores de futebol têm que se adaptar à altitude, porque aí o corpo tem que sofrer uma pequena adaptação. O goleiro tem que pegar o tempo da bola, porque a aceleração da gravidade muda, claro, visivelmente ninguém percebe, mas para o goleiro que treina sempre, está ali pegando aquele tempo da bola num lugar e depois vai para o outro, a bola, aquela pequena diferença que dá já pode ser suficiente para ele levar um frango. Então ele precisa se adaptar ao tempo da bola. Tudo isso por quê? Porque o peso ele muda de lugar para lugar na superfície da Terra, ligeiramente. E se sair da Terra, muda muito mais, claro. Enquanto que a massa não muda, é invariável de local para local. Só pode mudar, claro, se você fizer musculação, se você fizer uma dieta, um regime, e aí vai perder massa magra ou vai perder também gordura. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui mais só para vocês entenderem essa diferença de peso e massa, tá? E depois a gente pode comentar como isso então foi usado por Newton para avançar na resolver o problema da causa da queda dos corpos e também a causa dos movimentos dos planetas, né? No caso, movimentos dos planetas em torno do Sol. Mas por hora é isso aí. Valeu então, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima. Valeu.